Meu nome é Fábio Luiz. Eu só estou gravando esse vídeo porque foi cobrança da parte de Deus. Um período atrás eu tive um sonho. Eu estava diante de um mar de sangue. E uma certa altura daquele mar saiu um espírito. Ele era muito alto, forte. Ele era diferente de qualquer coisa que eu já vi na minha vida. E ao meu lado surgiu uma voz. E essa voz disse da seguinte forma: olhai, prestai atenção no espírito da sensualidade. E quando eu vi aquele ser, aquele espírito no meio daquele mar de sangue, ele carregava um vaso que era contornado com cipós no formato de cobra. E aquele espírito abriu a sua boca e disse: sairei em direção da terra e trarei mais sangue a este lugar. Um cenário muito triste, um cenário de terror. Eu vi o sangue borbulhando e eu comecei a chorar naquele sonho. Dobrei os meus joelhos e disse: Senhor, que sangue são esses? E o espírito que estava ao meu lado disse: levanta os teus olhos e vê. E por cima daquele mar eu vi como uma lan house. E aquela lan house era enorme. Só que eles estavam de frente para mim. E eu não havia entendido o que estava se passando. Mas por um momento o cenário virou. E eu pude perceber o que aquelas pessoas estavam vendo nos computadores. Eu via pastores, homens de gravata, eu via homens que estavam com violão, eu via levitas. Eu via pessoas membros, via pessoas da casa de Deus. E todo o filme que estava passando naquele computador era totalmente pornográfico. E eu perguntava: Senhor, o que isso significa? E o Senhor disse: o espírito que tu acabaste de ver, ele saiu em direção da terra. E ele está à caça daqueles que vão à minha casa, que sobem o altar, que louvam o meu nome, mas que pela madrugada se perdem assistindo pornografia. Eis que não posso ouvir mais as suas orações. E aquele cenário sumiu-se como o vento quando pega na areia do deserto. E eu vi em cima daquele mar de sangue se formou um outro cenário. Eu via uma fileira de carros e um semáforo. À frente, uma mulher com roupas curtas. E quando o sinal foi aberto, saíram aqueles carros. E a maioria daqueles motoristas olharam para aquela mulher. E a voz saiu e disse: assim são aqueles que vão para a minha casa. A caminho da minha casa entram com a cobiça. Formalizam mentalmente aquilo que não me agrada. Eis que não posso ouvir mais as suas orações. Aquele cenário passou, eu vi várias igrejas, muitas igrejas. Eu via muitos jovens. E os jovens estavam combinando algo e atravessavam a rua e entravam num lugar. Eu olhei e aquele lugar estava escrito com letra de monstro: motel. E aquela voz que saía do meu lado dizia: assim são muitos na minha presença. Eis que não posso ouvir as suas orações. Há muitos lugares que a minha casa não se chama casa de oração. Tem sido palco de combinação para a casa do terror, assim que Deus chama o motel. Aquele cenário mudou. Eu via ônibus, homens com Bíblia na mão, homens que estavam indo para a casa do Senhor. E a mesma mulher na visão estava dentro daquele ônibus. E aqueles homens começaram a cobiçar, começaram a olhar, procurando na volta se tinha alguém os observando. E quando percebi que não tinha ninguém observando, eles ficavam cobiçando aquela mulher. E aquela voz dizia: assim são aqueles que vão para a minha presença, nos coletivos, nos ônibus, que ficam com seus pensamentos, pecando. Eis que não posso ouvir mais as suas orações. E aquele cenário se mudou. Eu estava de joelho e comecei a chorar. Esse Deus, o que isso significa? E aquela voz disse: levanta os teus olhos e vê. Quando eu olhei, eu vi o espírito da pombagira que chegava com aquele vaso e derramava aquele sangue que caía naquele mar, começava a borbulhar, borbulhar, e ela, com os seus dedos compridos e um esmalte vermelho nas suas unhas gigantes, colocava naquele sangue e dizia: olha o sangue querendo clamar, mas depois de cair neste lugar não tem mais volta.
Então esse foi o sonho que Deus me deu. Estou resumindo, tem algumas partes, mas o recado eu creio que deu para compreender. Para mim, em certo ponto, é vergonhoso porque saber que esses não são aqueles que estão perdidos, mas é o povo de Deus que está se prostituindo. É o povo de Deus que não tem mais temor. E o Senhor finalizava da seguinte forma: você vai testemunhar todo lugar que você for. Muitos vão fechar as portas para você, porque muitos vão estar enquadrados nesse cenário. Então aqui eu quero compartilhar esse sonho, deixo compartilhado esse sonho com você. E antes de terminar o sonho, aquela voz que ainda brandava no meu coração e vinha com um vento veemente, um vento enérgico, que dizia: eu me manifesto de duas formas, filho. Eu me manifesto no meu povo e quem está em cima do altar. Mas quando eu me manifesto só no povo e não no altar, aqueles que estão no altar e não sentem a minha presença, eles acham que fazem alguma coisa. Há um jargão que circula por aí: eu fui lá e abalei, fiz tudo, Deus operou. Sim, Deus operou no povo, mas na sua vida não operou, se você está enquadrado num desses cenários que foi compartilhado aqui. Então, no nome do Senhor Jesus, toma vergonha na sua cara, porque senão você vai parar no inferno. Se arrependa enquanto é tempo. Sejam homem e mulher de Deus para herdar a salvação em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a vida de todos vocês.